A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é José Luan, eu estou aqui tendo o privilégio de poder ministrar para vocês essa primeira aula, minha primeira aula. Vou falar sobre os livros históricos da revista Conectar Mais Jovens. Eu vou ter o privilégio de poder compartilhar com vocês durante 3 meses um conteúdo sobre os livros históricos. Eu estou aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, fui convidado e estou tendo essa honra de poder compartilhar com vocês essa aula. Peço que vocês venham comigo se aprofundar na palavra de Deus. Vamos aprender um pouco mais, nos aproximar mais de Deus através desse conteúdo que vai nos edificar bastante, eu creio. Que a palavra de Deus venha penetrar no nosso coração, venha nos aproximar cada vez mais dele. Amém, irmãos? Hoje, o tema da primeira lição, vamos abrir aqui. O tema está escrito: Conhecendo os livros históricos. Amém? Então a gente vai conhecer um pouco sobre os livros históricos, a gente vai aprender com a conduta do povo de Deus, vai aprender como o povo de Deus se relacionava com Deus, para que a gente também seja edificado, para que a gente também seja aperfeiçoado no nosso relacionamento com Deus. Porque eu creio que nesses livros históricos tem grandes conteúdos que vai edificar a nossa fé, que vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? O tema, texto referência, se encontra em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos abrir? Vou encontrar aqui, tá bom? Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. O título: Moisés lembra aos israelitas as suas murmurações e as suas infidelidades. Diz assim a palavra de Deus. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Vamos ler também o versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, irmãos? Então aqui, nesse texto, nós vimos que Moisés ele fala para Israel que Israel iria atravessar o Jordão para conquistar nações mais poderosas, mais fortes do que ele. Mas só que essa nação que eles iriam conquistar era a nação que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que eles iriam conquistar, que era Canaã. Eles iriam atravessar o Jordão, conquistar essas terras, mas só que eles teriam que ter em mente também que ao conquistar aquelas terras não era por mérito deles, mas era porque Deus iria cumprir a promessa que ele havia feito aos seus antepassados. Não era por mérito de Israel. Não era porque Israel era bonzinho que eles iriam conquistar aquelas nações, que eles iriam conquistar a terra, não. Então não foi por mérito de Israel, foi para a glória de Deus, porque o versículo 3 também diz o seguinte: sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti. Então era porque o Senhor havia prometido aos seus antepassados e porque também Deus ia adiante de Israel. Porque quando Deus, irmão, está na frente, não há oposição, não há inimigo, não há adversários que permaneça de pé. Quando Deus está na frente. E todas as vezes que Israel conquistou alguma guerra, conquistou alguma vitória, Deus manifestou a sua glória, porque Deus estava com Israel. Não foi para a glória de Israel, foi para a glória de Deus. Porque quando Deus está na frente, irmão, a vitória é garantida. E a primeira lição aqui que a gente tem que aprender, que a gente tem que reter para a nossa vida é que na nossa vida, Deus ele tem que ser o primeiro. Na nossa vida, Deus ele tem que estar na frente, porque se Deus estiver na frente, se ele for o primeiro, nós seremos vitoriosos. E a gente também tem que ter em mente
que todas as vitórias que nós obtermos nunca será para a nossa glória, mas sempre será para a glória de Deus, porque a gente não merece nada, mas Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a gente tem que reconhecer que é Ele que está na nossa vida. A gente tem que reconhecer que é para a glória dele. Amém? Vamos para o versículo do dia. Amém, irmãos? O versículo do dia se encontra em Josué, no capítulo 21, no versículo 45. E diz assim: Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma palavra de todas as boas palavras que Deus falou à casa de Israel falhou. Deus cumpriu com todas as suas palavras, porque Deus ele é fiel à sua palavra. Nós somos falhos. Nós podemos até nos comprometer com algo, nós podemos até falar que vai fazer e acabar não fazendo. Por quê? Porque a gente é falho. Nós somos pecadores, nós temos a natureza de Adão, a natureza pecaminosa, caída. Nós somos falhos, mas Deus ele não é falho. Se Deus ele falou que vai fazer, ele vai fazer, ele cumpre com a sua palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, versículo 13, diz que se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar a ele mesmo. Deus ele é fiel à sua palavra, ele não falha. Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Irmão, a gente falha, mas Deus não falha. Ele é santo e ele cumpre com a sua palavra, ele vela pela sua palavra. Ele nunca falhou e nunca falhará. Vamos para a verdade aplicada? A verdade aplicada diz assim: os livros históricos são fundamentais para que tenhamos um entendimento acerca do relacionamento divino com o povo da aliança. São fundamentais para que a gente tenha um entendimento acerca do relacionamento divino com o povo da aliança. Então é importante nós conhecermos, sabermos como era o relacionamento de Deus com o povo, como Deus ele se manifestava ao povo de Israel. É importante a gente saber como Deus falava com o povo, como era o relacionamento de Deus com o povo. E quando a gente lê sobre isso, sobre o relacionamento de Deus com o povo, do povo com Deus, é importantíssimo também nós analisarmos os erros e os acertos do povo no relacionamento com Deus. É importante a gente analisar aquilo que fazia com que eles se aproximassem de Deus e aquilo que fazia com que eles se afastassem de Deus. Porque quando nós analisamos isso, a gente aprende o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Aquilo que vai nos aproximar de Deus e aquilo que vai nos afastar dele. Por isso que a gente tem que ler e analisar, sabe? E reter aquilo que vai nos aproximar de Deus. E aquilo que está escrito, que fazia com que eles se afastassem de Deus, a gente já fica sabendo que a gente não tem que fazer. A gente já fica sabendo que a gente não tem que trilhar o mesmo caminho que muitos trilharam, que muitos fizeram de errado, a gente não pode fazer de errado. Eu quero que vocês me entendam também, é que eu tenho esse costume de sempre falar amém, amém. Termino uma frase, termino uma palavra, eu falo amém. Isso é costume, mas eu vou melhorando, eu creio que eu vou melhorando com o tempo. Vamos para a introdução. Eu não vou ler aqui a leitura semanal, mas eu quero que vocês entendam que aqui são versículos que de cada dia da semana. Tem versículo aqui para segunda, para terça-feira, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, mas eu quero que você leia durante a semana, porque cada versículo aqui está de acordo com a aula, sabe? Faz parte da aula. É bom também que quando você lê durante o dia, você vai meditar naquele versículo, você vai já pensar, sabe, sobre o conteúdo da aula. Você vai estar alimentando sua alma já com esse conteúdo, já vai estar entendendo um pouco mais. Amém? Que você não despreze também essa leitura semanal, ela é importantíssima. A introdução diz assim: os livros históricos é formado por uma coletânea de 12 livros, de Josué a Ester, que contam a história de Israel, desde a conquista de Canaã até a restauração de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Então, nós vemos aqui que os livros históricos é um conjunto de 12 livros. É um conjunto de 12 livros que vai de Josué até Ester. Primeiro vem Josué, depois vem Juízes, depois vem Ruth, depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e, por fim, Ester. E esses livros, eles relatam a história de Israel, eles relatam a respeito do relacionamento do povo com Deus, relatam, como o autor disse aqui, desde a conquista de Canaã
até a restauração de Jerusalém, que foi após o cativeiro babilônico. E ao lermos esses livros, nós vamos conhecer como Israel se conduziu diante de Deus. Vamos conhecer também os erros e os acertos de Israel. Vamos ver também os momentos em que Israel esteve em opressão, esteve em dificuldade, e Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, agiu, trazendo livramento a Israel, trazendo salvação ao povo. Sim, além de ver os momentos de dificuldade de Israel, de opressão, nós vamos ver também os momentos em que Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação, trazendo libertação, porque Deus ele é misericordioso. Ponto-chave. Ponto-chave está escrito: a fé permitiu Israel experimentar o cuidado de Deus nos altos e baixos de sua trajetória. Glória a Deus. A fé permitiu Israel experimentar o cuidado de Deus nos altos e baixos da sua trajetória, nos momentos bons e nos momentos ruins. Isso é maravilhoso, irmãos. E assim como Israel, através da fé, experimentou o cuidado de Deus nos momentos bons e nos momentos ruins, a gente também pode experimentar o cuidado de Deus, seja no momento bom ou no momento ruim, nos altos e baixos. Basta nós colocarmos a nossa fé em ação, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, a mão de Deus se move em nosso favor. Sabe, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer contemplar o cuidado de Deus, o agir dele na nossa vida, nós devemos colocar a nossa fé em ação. Devemos confiar que Deus ele vai realizar aquilo que ele prometeu. Devemos confiar que Deus vai agir em nosso favor. Então eu peço a você que você coloque a sua fé em ação. Eu não sei o que você está passando, não sei a dificuldade que você está enfrentando. Só Deus e você sabe, talvez, o que você está enfrentando nesse momento. Mas o que eu peço para você é que você coloque a sua fé em ação. Sabe, confie em Deus, independente da dificuldade, do tamanho da dificuldade que você esteja passando. Confie em Deus, confia nele de todo o teu coração. Sabe, descansa nele e creia que ele vai agir em teu favor. Vamos para o ponto 1. A história do povo de Deus. A coletânea dos livros históricos compreende um período de centenas de anos, revelando a nova fase na relação de Deus com o antigo Israel. 1.1 Um novo líder para Israel. Deus escolhe Josué, filho de Num, para liderar Israel na conquista da terra de Canaã, no lugar de Moisés, que havia morrido. Sob a liderança de Josué, Israel se tornaria um exército vitorioso. A história das conquistas de Josué, introduzindo Israel na Terra Prometida, dá início à seção dos livros históricos da Bíblia. Na sequência, encontramos os livros de Juízes, Samuel e Reis, que abordam o tempo dos juízes, o estabelecimento da monarquia, Reino Unido e divisão do reino, além dos graves pecados de Israel, que resultou em exílio. Vamos abrir aqui na referência de Josué, no capítulo 1, no versículo 1. Amém? Que você, se você estiver com a Bíblia aí também, peço que você acompanhe comigo. Abra em Josué no capítulo 1, vamos estar junto, meditando na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, e o versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Glória a Deus. Então vemos aqui, irmãos, que nesse capítulo, Deus ele escolhe Josué, filho de Num, para liderar o povo no lugar de Moisés, porque Moisés ele já havia morrido. E é interessante aqui que no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, Deus por 3 vezes anima Josué. Deus fala para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, seja forte e corajoso. E não somente isso, no versículo 5, Deus também fala que seria com ele assim como foi com Moisés. Olha que maravilhoso, irmão. E mais à frente, lá no capítulo 4 e no capítulo 5, Moisés ele atravessa o Jordão junto com o povo. Vemos que primeiro Deus anima Josué. Deus ele encoraja Josué, depois ele faz aquilo que Deus pediu para ele fazer. Irmão, isso é maravilhoso, porque se não fosse o Senhor para nos animar, se não fosse o Senhor para nos encorajar, se não fosse ele conosco, sabe, nós nunca seríamos capazes de nada.
nós nunca seríamos capazes de realizar nada, de ir para lugar algum, porque sem o Senhor nós não podemos nada. A nossa força, a nossa capacidade vem dele. Lembra o que ele disse lá em João, no capítulo 15, no versículo 5? Sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, irmão, nós não podemos ir a lugar nenhum, nós não podemos fazer nada. E outra lição também é que Deus ele nunca nos manda realizar algo sem antes nos capacitar para realizar. Primeiro Deus ele nos capacita, depois ele nos manda para realizar aquilo que ele pediu, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Se a gente está precisando de ânimo, ele vai nos animar. Se a gente está precisando de coragem, ele vai nos encorajar. Se a gente está precisando de uma palavra, ele vai nos dar a palavra para que a gente cumpra a vontade dele, para que a gente cumpra a ordem dele, com amor, com alegria. Vamos agora para o 1.2. Fidelidade divina. Fidelidade é uma das palavras-chave dos textos dos livros históricos. Apesar da diversidade de eventos, ciclos e propósitos, percebemos ao longo de toda a narrativa histórica como as bênçãos e as promessas de Deus estão condicionadas à fidelidade do seu povo. Deus se revela como aquele que cumpre o que prometeu, mesmo que as promessas tenham sido feitas a gerações anteriores. O livro de Josué é o primeiro a fazer uma conexão com a antiga promessa de Deus feita a Abraão de que o povo tomaria posse da terra prometida. Então nós vemos aqui que fidelidade é uma das palavras-chave nos textos dos livros históricos, porque é isso que Deus sempre requer do seu povo, é fidelidade. Ele sempre desejou isso, que seu povo fosse fiel a ele, porque se o povo fosse fiel a ele, o povo viveria as bênçãos que Deus havia prometido, o povo viveria as bênçãos que Deus falou que iria derramar sobre eles, mas o povo deveria ser fiel, porque a fidelidade levaria eles a viverem essas bênçãos, a viverem essas promessas que Deus havia prometido. E é isso que Deus também requer de nós hoje. Ele requer que a gente seja fiel a Ele, porque se nós formos fiéis a Ele, se nós buscarmos honrar a Ele em tudo, todas as bênçãos que Ele tem para nós vão vir sobre nós. Todas as promessas que Ele nos prometeu vão se realizar. Basta a gente andar em fidelidade. Então eu quero que você guarde isso também, que a infidelidade nos afasta de Deus, nos aproxima do pecado, nos torna miseráveis, mas a fidelidade nos aproxima dele e nos permite viver as bênçãos que ele tem para nós. A fidelidade nos aproxima de Deus, mas a infidelidade nos afasta dele. E o refletindo, vamos ler esse trecho de Thomas, eu não sei terminar o nome dele, mas é Thomas. Ele diz assim: a soberania de Deus é aquele cetro de ouro em sua mão, pelo qual ele faz todos se curvarem, seja por suas palavras, obras, por suas misericórdias ou por seus juízos. Então ele diz aqui que o cetro, a soberania de Deus é aquele cetro que faz com que todos se curvem diante dele. Cetro aqui eu entendo como o domínio, que é o domínio de Deus, que faz com que todos se curvem a ele. Não importa se é feio ou bonito, se é rico ou pobre, se é importante ou não. O domínio de Deus faz com que todos se encurvem diante dele. E está chegando o dia, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, que todos se encurvarão diante dele, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o domínio de Deus, que faz com que todos se rendam a ele, reconhecendo a soberania, reconhecendo a grandeza dele. Glória a Deus. Vamos ler o ponto 2 agora. A importância da obediência. Manifestando um alto nível de espiritualidade, os livros históricos vão além de relatos do passado. Os fatos contados apontam para o sucesso na vida com Deus, para aqueles que o priorizam. Glória a Deus. Então a gente vê aqui, eu não sei se alguém aqui que está assistindo essa aula pensa que as histórias da Bíblia são só apenas historinhas, ou se alguém disse para você que é historinha, não acredite, porque não é só historinha, não é só conto, não. São histórias reais. São histórias reais que estão escritas, como eu tinha dito, para que a gente aprenda com os erros, aprenda com os acertos. São histórias reais para que a gente aprenda como ser bem-sucedido no nosso relacionamento com Deus. Sabe? Essas histórias aqui têm que ser valorizadas, a gente não pode desprezar, porque são a história do povo de Deus, a história do relacionamento de Deus com o povo que ele escolheu. São histórias que vão nos edificar, que vão alimentar nossa fé, que vão nos ensinar a andar dignamente diante de Deus,
que vão nos ensinar a comandar de um modo agradável diante dele. Então, que você entenda que todas essas palavras, todas essas histórias são histórias reais, que estão escritas, inspiradas, foram escritas, inspiradas pelo Espírito Santo para a nossa edificação. Lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, diz que tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Então, tudo foi escrito para o nosso ensino, que a gente tenha isso em mente, que o que está escrito na palavra de Deus não é à toa, mas é para nos ensinar, para que a gente ande na vontade de Deus. Vamos ler o 2.1, Cumprindo os Mandamentos. Os livros históricos de Israel são vistos pelo povo de Deus como um tesouro valioso. Isso porque a lei do Senhor tem papel central ao longo da obra literária, seja na conquista de Canaã por Josué, no tempo da conturbação moral que se instaurou no período dos juízes, na fase de esplendor e glória de Israel como reinado unido, no episódio da divisão da nação e sua ida para o cativeiro, bem como seu retorno do exílio. A honra aos mandamentos do Senhor é encarada como fonte de poder, sabedoria, reconhecimento ao único Deus verdadeiro. Então nós vemos aqui que em todos os períodos da história de Israel, em todos os tempos, o mandamento do Senhor, a palavra dele, as ordenanças dele teve um papel importante, que era orientar o povo dele para que andasse na vontade de Deus. E pensa comigo, mesmo com a lei do Senhor, mesmo com as ordenanças de Deus, o povo fez coisas que desagradou a Deus, fez coisas que não eram corretas. Agora imagina comigo se o povo não tivesse a lei. Pensa comigo se o povo não tivesse nenhuma orientação, não tivesse nenhum mandamento de Deus. A história seria diferente, né? Seria bem pior. Mas só que Deus, ele é misericordioso. Ele não quer que a gente viva esse pior. Por isso que ele nos dá a sua lei. Por isso que ele nos dá a sua palavra, para que a gente tenha em mente como andar em direção à vontade dele, para que a gente viva na vontade dele, como diz lá em Romanos 12:2, que é boa, agradável e perfeita. Deus, ele não quer que a gente viva na miséria ou desagradando a ele na prática do pecado. Por isso que ele nos orienta com a sua palavra. E nós devemos valorizar a sua orientação. Se a gente quer viver essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que a gente valorize as orientações dele por intermédio da palavra, que a gente ouça o que ele tem para nós. 2.2 Um povo separado por Deus. Quando Israel sai do Egito em direção a Canaã, Deus usa Moisés para instruir o povo a buscar o caminho da santidade. Ser santo é ser separado para o Senhor. Israel deveria andar na luz da palavra de Deus, sendo bênção para outras nações, tomando cuidado para não fazer alianças com os povos estrangeiros e nem aderir a seus comportamentos pagãos. Nação sacerdotal, era assim que Israel deveria ser conhecida, como aqueles que guardam a aliança com o Eterno. Ao longo da narrativa histórica, Deus conduz Israel para o seu propósito. Glória a Deus. Então nós vemos aqui e percebemos ao longo da história que Deus, ele sempre quis que seu povo vivesse em santidade. Esse é o desejo de Deus, que o seu povo viva em santidade. Por quê? Porque ele é santo e ele deseja também que seu povo viva em santidade, que seu povo seja santo, assim como ele é santo. E nós vemos, lendo a palavra de Deus, que Deus, ele escolheu Moisés para instruir o povo de Israel a andar em santidade, a andar de modo que agradasse a Deus, que é na santidade. Porque Deus, ele deseja isso, que seu povo viva em santidade. Santidade é eu me afastar daquilo que me afasta de Deus e me aproximar daquilo que me aproxima dele. Sabe, isso é santidade, é nos achegarmos a Deus através da nossa vida no dia a dia. E eu faço uma pergunta para você. Você tem se achegado a Deus com a sua vida no dia a dia? Sua conduta te leva para perto de Deus? Sabe, suas escolhas, suas decisões têm te aproximado de Deus, têm te feito se achegar a Ele, porque esse é o desejo de Deus, é que a gente se achegue a Ele. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, diz, esse versículo aqui eu gosto muito dele, diz assim, se acheguem a Deus e Ele se chegará a vós. Mas só que para Deus se achegar a nós, é preciso que nós se acheguemos a Ele primeiro.
E o caminho para se achegar a Ele é a santidade. Então, que a gente vive em santidade. Se nós realmente desejamos estar perto de Deus, se nós realmente desejamos se aproximar dele, que a gente vive em santidade. Que nossa vida no dia a dia seja uma vida de santidade. Que nossas escolhas no dia a dia seja por base à santidade. Sabe? Que nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos tenham por base a santidade, tenha por base a intenção de andar na vontade de Deus, de agradar a Ele. E outra coisa também, irmãos, é que eu quero dizer para você é que ser santo não é ser melhor do que ninguém. Ser santo não é pisar nos outros, sabe? Andar com o nariz empinado, achando que é melhor, achando que ninguém toca, sabe? Ser santo não é isso. Ser santo também é ser um instrumento nas mãos de Deus para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados por Ele. Por isso que a nossa vida no dia a dia deve refletir a luz do Senhor. Por isso que a nossa vida no dia a dia deve refletir a santidade de Deus, para que as pessoas vejam em nós a luz do Senhor, para que as pessoas sejam alcançadas por essa luz. As pessoas devem olhar para nós e ver que nós somos diferentes, devem ver que nossa cidadania não é terrena, devem ver que nossa cidadania é celestial, que nós somos povo sacerdotal de Deus. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos reino sacerdotal, e nós devemos anunciar as virtudes do nosso rei para aqueles que ainda não foram alcançados pelo seu reinado, para aqueles que ainda não pertencem ao seu reinado. Por isso que nós devemos viver em santidade, sabe? Para que as pessoas também façam parte desse reino sacerdotal. Nós devemos anunciar essas virtudes de Deus, seja por intermédio das nossas palavras ou por intermédio de nossas ações. Nossa vida deve exalar a santidade de Deus, que atrai o pecador, que limpa o pecador, que purifica o pecador do pecado. Amém, irmão? Que a sua vida exale a santidade de Deus, que a sua vida onde você pisar reflita a glória de Deus, que quem olhar para você seja tocado pela santidade de Deus, seja liberto, seja curado, seja santificado, em nome de Jesus. Vamos para o ponto 3. A soberania de Deus. Embora as atitudes de Israel determinassem o seu futuro, Deus se apresenta como aquele que conduz os fatos históricos no tempo, a fim de cumprir seu propósito. 3.1. Soberania para salvar. Enquanto na nova aliança a ideia de salvação está ligada à vida eterna, absolvição de pecados, na antiga aliança está relacionado ao livramento de Deus. Todas as vezes que Israel se via cercado por alguma ameaça, seja inimigos externos, pragas naturais, ou mesmo o exílio, o povo clamava por socorro e Deus operava o escape. Em alguns momentos, Israel caía no erro da idolatria, porém Deus demonstrava por meio de sinais e dos profetas que somente Ele pode salvar o seu povo. A mensagem da salvação no Antigo Testamento combatia a prática da adoração aos ídolos por Israel. Então nós vemos aqui que salvação tem um sentido diferente, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. No Novo Testamento, salvação diz respeito à libertação de pecados, diz respeito à redenção, à vida eterna. Já na antiga aliança, salvação diz respeito aos livramentos de Deus, quando Deus ele salvava o seu povo de alguma opressão, de alguma escravidão, quando Deus ele vencia alguma guerra em favor do povo. Salvação diz respeito quando Deus enviava algum alimento, quando o povo estava precisando de alimento, quando o povo estava passando fome, e isso era salvação no Antigo Testamento. E Deus também salvava Israel até daquilo que eles achavam que era certo, que era a idolatria, sabe? Por mais que eles estivessem cegos, Deus manifestava a sua salvação, libertando eles dessa idolatria. Deus ele manifestava a sua graça, abrindo os olhos deles. E aqui nós vimos a graça de Deus se manifestando, sabe? Deus abrindo os olhos de quem estava cego, colocando no caminho certo aquele que estava no caminho errado. Deus ele fez isso com a gente também, irmão. Por mais que nós não merecêssemos, Ele com a sua graça abriu os nossos olhos. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus ele fez isso com a sua graça. Nós devemos louvar a Deus, porque mesmo sem nós merecermos, Ele na nossa vida manifesta a sua graça, manifesta a sua bondade. Por isso glorifique a Deus pela graça dEle, glorifique a Ele porque
Mesmo sem nós merecermos, ele continua sendo bom para conosco. O Salmo 136 diz o seguinte: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos louvar ao Senhor. E lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz: Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Sabe, irmão? Então louve ao Senhor, porque Ele é gracioso, Ele é bom. Seja grato a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que todos os dias você venha reconhecer a bondade de Deus, venha reconhecer a graça dEle, porque só em estar na presença dEle já é motivo para a gente glorificar a Ele, porque não era para a gente nem estar aqui, irmão. Era para a gente ter perecido há muito tempo, não era para a gente estar respirando, mas Deus nos levantou mais um dia, como o salmista disse. Eu me deitei e dormi. Eu acordei porque o Senhor me sustentou. A graça dele, a misericórdia dele, mais um dia se manifestou sobre nós. Então que a gente louve a Deus, que a gente engrandeça e cante a bondade do Senhor. Vamos ler agora o 3.2. Soberania para salvar. A inconstância espiritual de Israel era um ponto fraco na história da nação. O povo frequentemente se percebia dividido entre servir a Deus e servir seus prazeres, o que levou os israelitas ao exílio da Babilônia, um tempo de destruição, quando a sua população estava espalhada e a identidade da nação ameaçada. Entretanto, Deus permanecia fiel à sua palavra, conduzindo a nação a um lugar de restauração. Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para promover um tempo de restabelecimento espiritual e social ao povo, que agora reconhecia a soberania do Senhor. Então aqui o autor diz que o povo de Israel tinha uma inconstância espiritual. O povo estava sempre dividido entre servir a Deus e servir seus prazeres, entre estar na presença de Deus e não estar na presença de Deus. O povo não tinha uma constância, e essa inconstância fez com que o povo vivesse coisas que Deus não queria que o povo vivesse. Fez o povo passar por situações que Deus não queria que o povo passasse. Essa inconstância espiritual levou o povo a ser cativo na Babilônia, sabe? A gente tem que tomar cuidado com a nossa inconstância espiritual, com esse negócio de ficar para lá e para cá, com esse negócio de permanece ou não permanece, continua e não continua, porque isso pode nos fazer viver situações que Deus não quer que a gente viva. Isso pode nos fazer passar por momentos de dor que Deus não quer que a gente passe. Então que a gente tome cuidado com essa inconstância espiritual. Por isso eu termino dizendo a você, seja constante na presença de Deus, seja constante na oração, ouça as orientações de Deus, ouça a palavra dele, porque se você fizer isso, se você for constante na presença de Deus, em oração, em santificação, caminhando na vontade dele, você vai viver o que ele tem para você. Ele diz o seguinte para você também: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se você quer viver o que Deus tem para você, que você ouça as orientações de Deus, que você valorize a palavra dele, que você, sabe, viva em santidade, porque você vai viver a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Vamos caminhar para a conclusão. A conclusão diz assim: ao compreendermos sobre a essência dos livros históricos, podemos ter a compreensão de como Deus é o Senhor e o quanto mostrou sua soberania em toda a história de Israel. E o quanto mostrou toda a sua soberania em toda a história de Israel. Deus ele manifestou na história de Israel a sua soberania. Em toda a história, Deus ele manifesta a sua soberania, porque Deus ele é soberano sobre a história. Ele sempre será soberano. Ele é o Deus soberano. Amém, irmãos? Eu espero que eu tenha, nesse tempo, edificado a sua vida, que você venha meditar nessas palavras que Deus me usou para falar com você, que você não só retenha ela, mas eu sempre falo isso para as pessoas, que você compartilhe a palavra de Deus para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra, que o que você aprendeu aqui, eu creio que foi de grande valia para a sua vida, foi de grande valia para mim, eu creio que foi para a sua e também vai ser para aqueles que ouvirem da sua boca. Então compartilhe essa aula, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu confesso que eu estou muito nervoso, é a minha primeira aula, eu errei algumas partes aqui, vai cortar depois. Eu espero que você me entenda. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E como eu tinha dito, que você compartilhe a palavra de Deus. Eu peço que você também, na próxima aula, esteja aqui, que você
Traga mais um, convide alguém, compartilhe o link para que outra pessoa seja edificada, que juntos venhamos aprender mais a palavra de Deus. Que nesses 3 meses a gente venha juntos conhecer um ao outro também, sabe? Que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que a palavra de Deus venha penetrar no nosso coração, nos transformando a cada dia para nos parecermos com Cristo, porque Cristo é o nosso padrão e que aonde pisarmos, a presença dele resplandeça através de nós. Amém, irmão? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida por essa paciência de ter me ouvido, por esse momento junto com vocês. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu louvo a Deus. Em nome de Jesus. Amém.